Todos nós temos histórias de vida que podem inspirar e motivar uns aos outros. E esse podcast é o lugar onde eu e os meus convidados compartilharemos um pouco de quem somos, de onde viemos e de onde desejamos estar. Meu nome é Shirley Souti e sejam bem-vindos ao Pessoas Comuns. Olá, pessoas! No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Sigrid, minha amiga brasileira, que mora na Finlândia por quase 7 anos, e em seu blog Suomi Lovers, ela escreve sobre a vida e a cultura na Finlândia e principalmente sobre as bandas de metal finlandesas. Sigrid, seja bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer participar com você aqui. Muito obrigada! Qual é a sua primeira lembrança? E como você define a sua infância? Bom, eu tive uma infância muito feliz, né? Cercada de gente para dividir, cresci com irmãos, com prima, tia de idade aproximada, então sempre gente em volta para brincar, filha de professores, onde a gente tinha muito acesso à cultura, livros, música. Inclusive, uma lembrança que eu tenho, assim, muito forte, era das músicas que meu pai ouvia, né? E a gente cresceu ouvindo Milton Nascimento, por exemplo, Elis Regina. Então, é uma coisa onde eu acordava já com aquele tipo de música. Então, toda vez que eu escuto alguma coisa assim, automaticamente eu lembro da minha infância, eu lembro do meu pai. Você comentou que a sua infância foi marcada com muita cultura, música e literatura. Sendo filha de professores, você teve alguma pressão deles ou você teve liberdade na educação que eles te deram? A gente nunca teve nenhuma obrigação, por exemplo, de ler livros, como eu posso dizer, os livros obrigatórios de vestibular, por exemplo, nada disso foi cobrado da gente. O que a gente tinha, a educação cultural que a gente tinha em casa era diferente. Era aquela coisa, ter acesso a livros. Meu pai tem muitos livros, muitos até hoje. Disco de vinil, meu pai tinha muitos, uma coleção de disco de vinil. Mas não tinha aquela cobrança de, olha, você tem que saber isso, você tem que saber aquilo. Era mais dar o contato mesmo para a gente com esse tipo de cultura, né? Sim, abrir a mente assim e usar aquilo para a vida no dia a dia. Isso. E qual, na época, assim, que você gostava mais, assim, de fazer? Eu gostava muito de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Não sei se por ser filha de professores, mas eu comecei a escrever cartas muito cedo, né? Ali na fase da adolescência, saindo da infância, mas eu já gostava de escrever da cartinha para as amigas, por exemplo. Mas aí, quando eu comecei ali a entrar na adolescência, eu comecei a me corresponder com pessoas do mundo inteiro. Então, eu passava, às vezes, muito tempo sozinha no quarto, apesar de ter uma família grande e estar rodeada de família, às vezes eu ficava um tempão no quarto escrevendo cartas, ou eu gostava de escrever algumas composições, letras de música que nunca saíram do papel, mas eu gostava muito de escrever, eu usava boa parte do meu tempo para isso. Você falou a respeito de compor e escrever. Quais eram as suas inspirações na época? E o que você sentia quando estava escrevendo? Eu comecei a escrever, a compor letras de música, quando eu comecei a ter um contato maior com heavy metal. Então, eu escutava bandas com temática melancólica.
e era o que eu escrevia letras bem melancólicas, assim, mas nunca saiu do papel. E de onde vem toda essa melancolia? Ela é uma coisa assim de dentro, ela vem e vai. Me fala um pouquinho mais a respeito dela. A melancolia, ela nunca, se afastou de mim. Desde a adolescência, eu gosto muito de música melancólica, até hoje, temáticas melancólicas. É uma coisa que eu acho que vinha de dentro mesmo. Mas às vezes você acaba fantasiando um pouco para você escrever, né? Você escreve coisas que vêm de dentro de você, mas às vezes você precisa fantasiar, ser um pouco mais incisivo em algumas coisas que você vai escrever, para dar sentido, para dar vida àquela letra que você quer passar, né? Quando eu estava chateada, desmotivada, eu gostava sempre de ouvir, tipo, James Joplin, que é aquela coisa, tipo, entendeu? Gutural também, sabe? Uhum. E se tivesse um vinho, que na época era Cantina do Vale, brincadeira. Góis. Sim, era muito interessante, verdade. Era muito interessante de estar bebendo e vivenciando aquela melancolia, e depois eu estava bem. E para você era a mesma coisa? O seu estado de estar alegre e depois estar triste, como que era essa ajuda, né, escrita? Não dava para escrever muita coisa que eu julgava legal, né, quando eu estava feliz, porque não saía genuíno, não era uma coisa, assim, realmente melancólica. Tudo que eu olhava, eu falava: "Não, mas isso não tá bom". E quando eu estava realmente triste, deprimida, eu falava: "Meu Deus, que letra boa!". Realmente depende muito do estado de espírito mesmo. E ainda que a gente esteja em plena felicidade, vai ter aquele dia que a gente acorda meio, né? Ai, hoje não é um dia tão legal. E aí a gente usa esse dia para escrever, né? Ainda que a gente esteja vivendo uma fase muito boa da nossa vida. Verdade, verdade. Tinha pessoas, assim, que você mostrava o teu trabalho ou você guardava para você? Não, eu tinha vergonha de mostrar, apesar de achar que era boa, até porque, assim, na adolescência, você reprime um pouco disso, porque as pessoas cobram de você que você não seja dessa forma, deprimido. Eu acho que todo mundo que passa ali na fase adolescente tem um pouco dessa melancolia que vem da mudança, indo para a fase adulta, hormônios e tudo. Então, tem essa parte melancólica. Então, às vezes, quando você expõe esse seu lado melancólico, você é repreendido, né? Uhum. Então, assim, foram pouquíssimas pessoas que tiveram acesso a isso. Você nessa época era entre começo da adolescência que você fazia isso e começou a se interessar bastante pela parte, metal gótico. Eh, Na época, nós éramos da igreja evangélica. Qual era a fricção entre o que você gostava e o que era imposto? Imposto não, que você escutava, né, em uma pregação ou no dia a dia de estar em uma comunidade evangélica. Muitas vezes você tem dúvidas e a resposta é, são mistérios de Deus e você não tem acesso a isso. E isso me incomodava um pouco, porque eu queria saber, eu queria entender, né? Então, às vezes, eu ouvia alguma coisa na igreja que não era compatível com aquilo que eu escutava fora, e eu ficava, mas por quê? Por quê? Sabe? E isso me gerava muitas coisas. Só que, às vezes, falta um pouco de acolhimento quando a pessoa chega com dúvidas. Você vê as pessoas repreender Sim. e não acolher e explicar de uma forma onde a pessoa sinta realmente que, né,
ela pode ter dúvidas, que não é errado ela ter dúvidas. Às vezes, uma das coisas também que me afastou da comunidade evangélica foi a imposição de regras. Tudo tem regras. Eu não abandonei muitas formas de pensar, de coisas que eu aprendi realmente, que eu tive na minha educação familiar religiosa, mas muitas coisas eu não concordava e não tive as respostas que eu queria, então isso me fez me afastar, né? Mas respondendo exatamente a sua pergunta da fricção, eu tomei aquilo que servia para mim, que eu aprendi na minha educação religiosa, e também aquilo que serve para mim fora da educação religiosa, e formei um próprio pensamento. Eu te entendo, porque eu acho que antigamente as igrejas ensinavam mais a respeito de religiosidade do que espiritualidade. Exatamente. O que tem que fazer, o que não pode fazer. E naquela idade é normal, né? Se sentir oprimido, de querer perguntar e de questionar o porquê das coisas, né? Eu Eu imagino que, ultimamente, dependendo de algumas denominações, a espiritualidade está sendo mais pregada do que religiosidade, né? Sim. E talvez melhores respostas ah, vêm dali. E além de entender, eu também vivi, né? Quando você menciona de pegar o que é bom e implementar na sua vida, e aquilo que você não concorda, deixar de lado, né? Fora dos seus hábitos. Muito obrigada por se abrir com relação a isso. Trazer essa filosofia de vida para mim foi libertador, porque eu não sinto mais culpa de fazer determinadas coisas que eu achava tão pequena e tão normal, sabe? E eu sentia culpa por causa da religiosidade, exatamente, da religiosidade. E aí, em cada denominação que você vai, a regra é diferente, né? Então, você nunca sabe onde você está acertando e onde você está errando, né? O pecado é uma coisa relativa. Entendo. Naquela época, adolescente, o que você achava que seria no futuro profissionalmente? Eu sou uma pessoa muito intensa, então é aquela coisa, se eu tenho uma ideia, nossa, é aquela ideia. E nessa época, foi a época que eu comecei a me interessar, assim, muito por heavy metal. Eu tinha um interesse muito grande em música, no geral, e eu queria trabalhar com isso. Ser gerente de turnê, ou fazer imprensa nos shows, fazer alguma coisa relacionada a eventos, sempre gostei disso. Muito rápido, eu alcancei a parte de imprensa, né? Ali com 18 anos, eu já comecei a fazer imprensa de shows, mas antes mesmo disso, eu já comecei a escrever resenhas de álbuns, né? Para um zine da região do ABC, em São Paulo. E com 18 comecei a fazer, né, a cobertura de shows. Mas é uma área difícil de você entrar, é uma área difícil de você ganhar dinheiro, não é tão simples. Então, você tem que ir ali, né, pensando que, de repente, é um hobby. Então, mas eu imaginava que eu queria trabalhar com isso naquela época, sonho de adolescente, né? Trabalhar com evento ainda é algo que você gostaria de fazer? Estamos trabalhando para isso. Eu estou, inclusive, estudando para continuar. No Brasil, eu comecei a estudar, eu fiz produção fonográfica na FATEC de Tatuí, e também estudei rádio no Senac Sorocaba, e estava indo para essa área, tive um programa de rádio especializado só em bandas de heavy metal, né? Mas, assim, estava devagar ainda, estava fluindo o trabalho. Quando eu vim para cá, aqui você tem que começar do zero, aprender a língua, tudo. Mas estou estudando para isso, para voltar. Já comecei a fazer uma coisinha aqui, outra ali,
Daqui a pouco estou de volta. Você disse que teve um programa de rádio. Me fala um pouquinho a respeito disso. Como que te motivou? Como que veio essa ideia? Então, o meu interesse pela Finlândia começou logo assim, na adolescência mesmo, né? E, e aí um amigo muito querido tinha uma web rádio e ele me convidou para fazer um programa nessa web rádio dele e eu topei, falando especificamente de bandas finlandesas, né? E porque eu sempre tive esse contato de ir atrás. O Suomi Lovers começou por causa do heavy metal finlandês, né? Então foi aí que desencadeou tudo, né? Veio o programa, eu fiz o programa por um tempo, dei entrevista em outras rádios, tanto web rádio quanto rádio convencional, tudo a respeito de Finlândia. Eu lembro, e você também comentou, que quando eu ia na tua casa, você trocava realmente cartas com o mundo inteiro. Eu tenho essa memória vívida na minha cabeça. E às vezes eu ia lá e você dizia para mim, falava a respeito das pessoas com quem você correspondia. Naquela época era o nosso Facebook. O nosso não, porque eu não fazia isso, mas era o seu Sim. Facebook, de conhecer pessoas e culturas diferentes, né? Então, o seu primeiro contato com a Finlândia foi a música, o heavy metal, ou foi uma das pessoas que você se correspondeu por cartas? Essa é a minha curiosidade. Não, foi o heavy metal mesmo. Foi escutando as bandas daqui e o dia, né, deu aquele estalo, porque eu tinha muito interesse pela Noruega também. Muitas bandas de black metal, por exemplo, que não só de black metal, mas a maioria das bandas de black metal, porque a Noruega é um polo muito forte, né, de black metal no mundo todo, e muitas das bandas que eu escutava eram norueguesas. E eu comecei a prestar atenção que muitas das bandas que eu escutava, que geralmente era ali um metal melódico, power metal, eram finlandesas. E aí, algumas das bandas gravavam em finlandês, e eu falava, como essa língua é bonita, como soa bonito. E aí eu fui aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, algumas músicas com temática de cultura finlandesa mesmo, e aí eu ia mais procurar ler mais a respeito daquilo, e quando eu vi, eu já estava apaixonada pela Finlândia, e o meu sonho era morar aqui, mudar de país, uma coisa muito louca. E no último post que eu li seu, você dizia, eu respiro e ainda respiro Finlândia. Dos 14, mesmo no Brasil, e agora morando aí. Ainda no Brasil, como que você estudava finlandês? Era online? E existia uma comunidade finlandesa? Você participava dessa comunidade? Então, vamos lá. Tem uma colônia finlandesa no Brasil, mas ela fica no Rio de Janeiro. Eu ainda não visitei, pretendo um dia, mas ainda não visitei. É Penedo, que fica ali na região de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Mas o que acontece? O heavy metal une muitas pessoas. E da mesma forma que eu me encantei pela Finlândia, pelo heavy metal, eu tinha amigos que tinham essa mesma paixão, que têm essa mesma paixão pela Finlândia. Eu conheci muitas pessoas através do tema Finlândia, né? E eu comecei o Suomi Lovers, quando eu comecei o Suomi Lovers, que a gente vai falar mais para frente, isso trouxe muitas pessoas ao meu encontro que tinham o mesmo interesse que eu. Pessoas que já tinham visitado a Finlândia, pessoas que não tinham visitado a Finlândia. Estudar finlandês no Brasil é muito difícil, não tem muitos lugares onde você pode estudar finlandês. E na época, quando eu comecei, né, a internet não era uma coisa tão popular como é hoje, né? Então, era difícil ter acesso a material. A forma de estudar era mais ou menos imprimindo uma letra de música e tentando cantar junto, aprender a fonética, de repente pegar um dicionário
dicionário ali e ir traduzindo as coisas, mas o finlandês não funciona tão bem assim. Eu estudei inglês dessa forma, letra de música, dicionário, e ali aprendi alguma coisa, mas como o finlandês tem muitas declinações, é muito difícil. Mas tem uma comunidade, sim, de pessoas que gostam muito da Finlândia e aí trocam informações e tudo. É isso, inclusive é isso que mantém o Suomi Lovers vivo, né? Entendi. E você fez a página, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito para frente, mas agora me fala o que te motivou, quando foi o momento que você disse, estou indo para a Finlândia. Então, como eu te disse, eu sou uma pessoa muito intensa, né? Eu vim para a Finlândia da seguinte forma, eu estava no último semestre da faculdade, próxima ali, faltando uns 2 meses para acabar, e eu achei uma vaga para trabalhar como au pair na Finlândia. E eu estava próxima da idade limite. E o que eu pensei? Bom, é agora ou nunca. A faculdade eu tranco, quando eu terminar meu ano de au pair, eu volto para a faculdade, se eu voltar para o Brasil. Se eu não voltar, tudo bem, não tem importância, não foi tempo perdido, eu aprendi muita coisa com a faculdade. Mas eu vou para a Finlândia. Eu achei essa vaga e aproximadamente uma semana depois eu viajei e vim para a Finlândia. Nossa, foi muito rápido esse processo. Foi muito rápido. E basicamente você, do nada, uma vez olhou online e falou assim, olha, aqui uma vaga? Foi mais ou menos isso? Na verdade, eu comecei com a ideia de ser au pair aos 17 anos, né? Eu pensava, porque eu tinha a ideia fixa de morar fora do Brasil. Eu sempre quis morar fora do Brasil. E eu, inclusive, cheguei a morar na Argentina um tempo, tudo, mas ainda assim não era o meu principal objetivo, que era a Finlândia. E aí eu sempre procurava vagas de au pair, eu sempre estava de olho, mas nunca tinha, sabe, aquela coisa de meio que desanimado. Mas quando eu achei para a Finlândia, porque eu era aberta a outros países também, mas quando eu achei para a Finlândia, eu falei, agora ou nunca. E aí eu decidi arriscar e deu certo. E qual foi a sua chegada na Finlândia? A sua percepção, as suas expectativas? Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo muito mágico, porque eu cheguei aqui no outono. E quando eu saí do aeroporto e eu vi todas aquelas cores de verdade de outono, porque no Brasil são pouquíssimos lugares que a gente tem realmente um outono com cores de outono, né? Então, aquilo para mim já foi muito mágico, olhar tudo em volta, em seguida já chegou o inverno. Então, assim, nessa parte climática, eu nem conseguia sentir aquele frio absurdo de tão encantada que eu estava com tudo. Mas, assim, como eu já tinha lido muito sobre a Finlândia, já tinha buscado muita informação, muitas coisas eram exatamente aquilo que eu sabia, né? Um país extremamente seguro, né? Onde eu podia andar, posso até hoje, né? Andar de madrugada na rua com a roupa que eu quero, com a carteira e o celular na mão, que não vai me acontecer nada, né? E quais foram as maiores dificuldades para se adaptar? Bom, a gente, quando muda de país e vai para um país que tem um clima muito diferente, a gente tem que reaprender algumas coisas. Por exemplo, a quantidade de roupa que você vai sair de casa. No inverno, às vezes, você olha pela janela e você vê aquele solzinho, e aí você sai quase congela, tem que voltar para pegar mais roupa. Não saber andar na neve, essas coisas como escorregar. A gente demora um pouco para pegar essas coisas, se adaptar com essas coisas climáticas, assim, né? Mas eu acho que, no geral, por exemplo, muitas pessoas se queixam quando saem do Brasil de comida. Para mim é super tranquilo essas questões aqui,
eu não posso reclamar do transporte público, o transporte público funciona super bem. Então, assim, reclamar, não tem motivos, não. Essa parte de adaptação, ela fica muito mais fácil quando você se familiariza antes, né? Então, é muito interessante. Isso, eu já sabia o perrengue que eu ia passar com a língua, né? Porque no Brasil eu já tinha aquela noção do que era a língua finlandesa, que é uma coisa que é difícil de me adaptar até hoje. Eu me adaptei com o clima, mas com a língua finlandesa ainda estou, né, na batalha. Na batalha de falar o finlandês. E você é casada, né, com um finlandês e tem 2 filhos finlandeses, né? E me fala um pouquinho mais a respeito disso. Como que é a educação, com que língua vocês conversam? Eu tenho 2 filhos, né? Uma filha de 5 anos, um filho de 3 anos. A nossa língua de casa é português, né? A gente fala português em casa, inclusive o pai deles é finlandês, mas fala português com eles também, porque é linguista, fala um português assim excelente, excelente, e escolheu falar português com as crianças, porque aqui a vida deles toda é em finlandês, né? Eles vão viver totalmente em finlandês. E ele gostaria que as crianças tivessem também o português como língua nativa, e não como uma segunda língua. Da mesma forma que eles vão falar finlandês como nativos, queria que falasse português como nativos. E eles, assim, falam muito bem, entendem muito bem as 2 línguas. Ah, muito interessante. Eu realmente achava que a impressão que eu tinha é que o português seria como uma segunda língua ao invés de ser a língua nativa. Muito interessante. E como você faz, assim, além da língua portuguesa, para incluir a sua cultura, né, como brasileira, na vida dos seus filhos? Bom, começar pela comida, que é uma coisa extremamente importante para os brasileiros, né? Arroz e feijão tem quase todo dia em casa. O nosso macarrão sagrado de domingo, né? Que são coisas assim que nós temos aqui. Música, né? Muita música brasileira a gente escuta, música infantil brasileira, né? Inclusive música da época que a mamãe aqui era criança, né? Mas as musiquinhas de hoje a gente está por dentro, né? Das coisas que estão bombando no Brasil, né? As músicas infantis que estão bombando. Às vezes a gente assiste algum programa brasileiro, alguma coisa que está bombando no Brasil, ou que é mais antigo também. Então, eles têm bastante contato, sim, com a cultura brasileira. Ah, muito interessante. E como que é a sua adaptação na comunidade brasileira? Eu aqui, por exemplo, eu não participo, comecei na realidade não participar de uma comunidade brasileira, mas eu comecei a ter mais contato com o Brasil a partir do momento que há 1 ano atrás, que eu comecei a ir num salão de cabeleireiros brasileiros, então eu tenho mais contato, dirijo 1 hora, vou para esse salão, então a moça que faz a minha unha é muito importante, brasileira, minha cabeleireira brasileira, e aí eu consigo ter muito mais contato do que o meu dia a dia em si, por mais que eu moro em Miami, tem muitos brasileiros aqui. Como que é para você e o contato com os brasileiros que moram na Finlândia? Eles são unidos, são mais separados, cada um na sua? Como que é? Olha, para um país pequeno como a Finlândia, a comunidade brasileira até que não é tão pequena, né? A gente tem uma comunidade brasileira aqui espalhada no país todo, e nós temos, assim, por exemplo, grupos em redes sociais que, encontrou alguma coisa aqui na Finlândia, mostra para a gente, né? Se alguém encontra alguma coisa de comer, por exemplo, ou esses dias, filtro de barro, que são coisas assim que os brasileiros ficam doidos, aí um compartilha com o outro, sabe? No WhatsApp, por exemplo, nós temos o grupo de brasileiras aqui da região, onde uma ajuda a outra também, onde a gente tira dúvidas, às vezes conversa, fala sobre as notícias, onde a gente se ajuda mesmo. E de vez em quando a gente descobre aqueles brasileiros que moram aqui há muitos anos e ninguém nem sabia, não conhece muito brasileiro, nada disso.
Mas uma das coisas agora nova que começou ano passado foi o Brazilian Day, né? Aí, onde você consegue ver em peso a comunidade brasileira aqui, né? Onde todo mundo vai atrás de comida, atrás de música brasileira, mas tem eventos brasileiros também, onde reúne a comunidade. É bem legal a comunidade brasileira aqui. E como que é a aceitação de brasileiros pelos finlandeses? É bem ok. Assim, por exemplo, acabou de abrir um restaurante brasileiro aqui e os finlandeses estão, assim, curiosos, indo lá provar comida brasileira, é uma coisa diferente, sabe? Quando a gente fala que é do Brasil, nossa, você é do Brasil? Uma pergunta muito frequente é, mas por que você saiu de lá para vir para cá? Porque eles amam o sol, né? Como que você sai de um país quente e vem para cá, para esse frio, para esse gelo, né? Onde é tudo escuro no inverno. Então, assim, eles são muito curiosos. Você encontra alguns finlandeses que falam bem português, né? Que falam muito bem português. Muitos que falam espanhol, um pouco menos que falam português, mas que falam português também, ou arriscam pelo menos um obrigado, né? Sim, Mas eu acho que a aceitação é bem ok, eles gostam de sim, brasileiro. verdade. São muito grandes de cogumelo, né? Aí, e eu vejo que na sua página você tira Tem. bastante fotos disso, assim. E eles são comestíveis? Você tem, assim, uma hortinha de cogumelo no quintal? Então, aqui, na verdade, assim, tem cogumelo de todo tipo e alguns são muito parecidos. Então, os finlandeses, eles aprendem a identificar cogumelos desde muito cedo, né? A minha filha de 5 anos mesmo, alguns ela sabe falar, né? O nome e tudo. Então, para pegar, colher cogumelos aqui, você pode entrar em qualquer floresta que você vai achar muito cogumelo, mas é sempre bom estar com alguém que conhece. Sim, sim, Não adianta pegar uma enciclopédia de cogumelos e achar, porque tem uns que são muito parecidos e é muito perigoso. sim. Então, sempre está com um finlandês, uma finlandesa do lado que te auxilie na colheita de cogumelos, isso é ok. Mas, assim, principalmente no outono, qualquer lugar assim, que você for, você encontra de vários tipos, várias cores, tamanhos, do jeito que você quiser. E você tem uma receita própria de como fazer o melhor cogumelo? Eu não preparo em casa porque o meu filho é alérgico, mas sempre tem. Hoje, por exemplo, na escola, serviram sopa de cogumelos. É bem comum comer cogumelo por aqui. E uma curiosidade que eu tenho é de como que é o sistema de educação da Finlândia? Você tem os seus filhos, né, estudando em uma escola, sendo educado por uma escola finlandesa, e eu tenho curiosidade, tem escola pública e privada? Você acha que as escolas finlandesas públicas, elas são mais preparatórias? Me explica um pouquinho mais a respeito. Então, vamos lá. A Finlândia, basicamente, tudo que é público aqui é melhor. Né? No Brasil, a gente tem aquela impressão de que escola particular é melhor, hospital particular é melhor. Na Finlândia é o oposto. Na Finlândia, tudo que é público é melhor. Escolas, basicamente tudo público, né? Você paga uma taxa na creche, por exemplo, de acordo com a sua renda, né? Tem um cálculo tudo direitinho, você paga, né? Para contribuir é como se fosse um imposto. Eu não falo nem que é uma mensalidade, mas é um imposto, né? Para manter as suas crianças na creche. Uma coisa que tem aqui, que eu acho bem legal nas creches, eu tiro pelo exemplo dos meus filhos, eles têm um passeio por semana, e às vezes eles vão, por exemplo, na floresta, identificar cogumelos, identificar plantas, aprender o nome das plantas, qual é esse tipo de árvore, sabe? Cogumelo que é comestível, que não é. Esse tipo
de educação, sabe, da natureza, e não ficar ali sentado, tudo tem que aprender só a escrever, só fazer conta, e essas coisas. Vai além disso, assim como na escola, o acesso a idiomas, né? Na Finlândia, todo mundo fala inglês. Pessoas idosas, algumas pessoas idosas não falam, mas assim, todo mundo fala inglês. Sueco é a segunda língua oficial, todo mundo tem que estudar sueco. Pode não ser fluente em sueco, mas fala alguma coisa de sueco. Então, tem muito essa coisa de aprendizado mesmo, que é muito focado. A gente estuda inglês na escola no Brasil, mas assim, a gente não sai falando inglês. A gente não De sai. maneira nenhuma. Eu É, saí da escola simplesmente repetindo o verbo to be e sem entender o que era o verbo to be. e olhe lá, exatamente, exatamente. Então, assim, aqui não, aqui as pessoas saem realmente falando o idioma, falando inglês, tudo. Eu acho que essa parte que eles pegam e você ainda tem direito a escolher um outro idioma. Quando você vai para o ensino médio, você pode focar a área que você quer, esportes, que é o que você possivelmente vai trabalhar depois, sabe? Música, Uhum. esportes, as creches, algumas creches particulares oferecem essa opção, né? De você focar a creche em música, focar a creche em inglês, focar a creche em coisas da natureza. Então, eu vejo, sim, essa diferença da educação finlandesa com a educação no Brasil. Entendo. E com relação ao sistema de saúde, você, nesse ano passado, você teve que usar, né, o sistema de saúde da Finlândia. Infelizmente, você teve que passar por uma cirurgia e o que você teve, me ajuda aqui, hiperparatiroidismo, correto? Me fala um pouquinho como você descobriu a doença, né, que você estava, quais foram os sintomas e como foi o processo? Vamos lá, o hiperparatireoidismo, ele é mais comum em mulheres acima dos 45, 50 anos, né? Porém, ele é assintomático em muitos casos, né? Então, muitas pessoas podem ter e não sabem. Tanto que eu falo para muitas pessoas, olha, principalmente mulheres, que é mais comum em mulheres, né? Para as minhas amigas, eu falo qualquer sintoma que se identifica com o que eu tive, eu falo, olha, faz o exame por desencargo de consciência, sabe? Porque eu também não esperava ter. E eu comecei, assim, sentir uma dor nas costas absurda, eu troquei de colchão e achava que era algum problema, né, tipo, com o colchão. Em seguida, eu tive uma depressão muito forte, e eu decidi procurar um sistema de saúde aqui para um psiquiatra, né, conseguir um remédio, um calmante, qualquer coisa. A médica suspeitou, você é atendido, aqui na Finlândia funciona mais ou menos assim, você é atendido por um enfermeiro, enfermeira. Se ele achar necessidade, ele chama o médico vem conversar com você. E foi o meu caso. A clínica geral veio conversar comigo e ela achou melhor fazer alguns exames de sangue. E ela pediu os exames de sangue e o primeiro exame de sangue acusou uma alteração. Então, ela me pediu mais um. E nesse outro que ela me pediu, aí veio o diagnóstico de hiperparatireoidismo, né? Eu tinha muitos sintomas e, mesmo assim, a minha cirurgia demorou 1 ano para sair, né? E com muita insistência, assim, no hospital. O sistema de saúde da Finlândia, os hospitais, eles são de primeiro mundo. É aquela coisa linda e maravilhosa. Mas a Finlândia trata, ela não previne. Então, se você tiver realmente precisando, com um quadro que se desenvolveu e assim de uma forma complicada, eles vão te atender. Mas não é como no Brasil, que se você tem uma tosse, você vai no pronto-socorro e eles te atendem, até se você for todos os dias, eles vão te atender. Aqui, não.
muitas vezes você tem que ligar para pedir autorização para ir até o hospital, né? Entendi. O sistema de saúde é um pouco diferente, e isso a gente estranha muito quando a gente vem morar aqui, né? A gente estranha muito. Então, até chegar na fase do meu diagnóstico e os sintomas foram se agravando, porque é uma doença assintomática, mas tem um estágio em que ela chega que ela passa a ser sintomática. Uhum. Ou seja, eu poderia ter instalado o hiperparatiroidismo há muitos anos, e não sabia porque nunca tinha feito um exame de sangue para diagnosticar isso, principalmente por causa da idade, né? E, e eu descobri, depois disso, um ano depois veio a minha cirurgia, né? E mais ou menos 6 meses depois da cirurgia, os sintomas começaram a aliviar, eu consegui perder peso, que era uma coisa que eu não conseguia, né, de jeito nenhum. Podia fazer a dieta que fosse, não conseguia perder peso. Eu sentia muitas dores, né, inclusive dores ósseas, que são, assim, terríveis. Mas com a retirada do tumor, né, que o hiperparatiroidismo é um tumor na paratireoide. A paratireoide, muitas pessoas confundem tireoide com paratireoide, Obrigada né? por falar A a respeito. paratireoide, a paratireoide são 4 glândulas que ficam atrás da tireoide. Elas não têm a mesma função, elas não são a mesma coisa. Então, essas 4 glândulas, ela tem a função, eu vou falar de um modo bem grosseiro para ficar mais fácil de entender. A função é basicamente regular o cálcio no nosso corpo. Quando você tem um tumor em uma das glândulas da paratireoide, o que acontece? O corpo entende que ele tem que trazer mais cálcio para o sangue. Então, ele retira o cálcio dos ossos e joga no sangue. Por isso que as dores ósseas ficam intensas, né? E aí tem vários problemas, porque o sangue está com muito cálcio, né? Enfim, os rins, tem vários problemas, né? Uau. Então, é muito importante testar isso, mesmo antes da idade perigosa. Mulheres, quando forem ao ginecologista, peçam o exame de PTH, ainda que não tenha nenhuma suspeita, como eu disse, fica assintomático por muitos e muitos anos, né? Obrigada por estar alertando aqui a respeito disso. Eu normalmente faço exames anuais, né? Comissária, a gente ia, fazia todos os exames anuais. E aí, depois mesmo saindo, né, eu continuei fazendo todo ano esses exames, né? Eu lembro de uma época, assim, que eu mudei do Brasil, eu parei, né? E aí é muito difícil de saber que você tem algo a partir do momento que já está um pouquinho mais agravado, porque você não preveniu, né? E é muito interessante isso que você me disse, que a Finlândia, ela trata, mas não previne, né? Sim, Um país considerado educado, primeiro mundo, você ia pensar que eles iam trabalhar com prevenção ao invés de tratamento, né? Bem interessante isso. Obrigada por estar compartilhando essa parte. E uma vez que você descobriu, uma vez que teve algum tratamento, ou simplesmente foi, vamos marcar a cirurgia? eu tive um remédio que me deram para regular o humor, porque como é um problema hormonal, você tem aqueles altos e baixos, você está feliz e está chorando daqui 5 minutos e aí volta feliz, e é uma bagunça hormonal muito grande, né? Irritabilidade, e você fica sensível, é uma bagunça hormonal bem grande. Então, eu tive ali um remédio que é meio que um cuidado paliativo de humor mesmo, um regulador de humor, até que saísse a minha cirurgia. Então, no caso, o seu tratamento foi paliativo com um dos sintomas, que eram os sintomas mais graves de estar se lidando, e afetou muito o seu emocional, né? Me fala a respeito disso, de afetar o seu emocional, de estar longe em um país diferente, não estar com as raízes, né? Mãe,
pai, irmãos, aquela fundação que você teve. Claro que você com certeza teve o apoio do seu marido, da família do seu marido, teve os filhos lá para te deixar enraizada, né, para te deixar bem, né, o máximo possível. Mas como ficou o seu emocional com relação a isso? A gente já sem ter nenhum problema, né? A gente já sofre bastante longe da família, datas comemorativas, né? Saudade. Às vezes você vê aquelas fotos da família reunida e você não está lá junto. E quando você passa por um problema emocional, assim, um problema hormonal que te causa instabilidade, né, emocional, é muito pesado. Até porque não ter rede de apoio no exterior é muito pesado, né? Não tem aquela pessoa que vem aqui e te ajuda com os filhos, né? Ou que pega, você manda os filhos para casa da avó passar um final de semana para você conseguir respirar, ou até faxinar a casa, alguma coisa assim, né? Não tem. Então, é super pesado, né? Super pesado. Até porque a família paterna das crianças moram no norte, e a gente mora no sul, né? Então, assim, não é aquela coisa muito próxima que dá para ficar toda hora ajudando, toda hora junto, né? Então, com Entendo. muitas dores, foi muito difícil. Às vezes, para cortar um talo de cebolinha, eu não conseguia segurar o talo, com dor na mão, sabe? A Uau. mão não conseguia segurar. Então, tava o problema maior tinha a instabilidade de humor, mas não era nem um sintoma mais grave, eu diria. Eu tinha muitas dores, e dores o tempo todo, sabe? Problemas para comer, muita coisa, assim. Então, Uau. foi uma época, assim, tenebrosa, tenebrosa. E para a cirurgia, minha mãe veio para cá, né, para me ajudar, porque eu também não sei como teria sido, né? Eu tive um problema após a cirurgia, que eu fiquei sem voz, né? Devido a um corte não correto, né, na cirurgia. E aí tive um problema que eu tive que tratar depois, tudo direitinho. Mas a minha mãe veio para poder me auxiliar, aí minha rede de apoio, meu socorro. Entendo, entendo. Então, no caso, o seu pós-operatório aí a recuperação ela foi muito mais difícil por esse corte que não deveria ter feito. Eles conseguiram retirar todo o tumor e aí ficou a sequela, né, de ficar sem voz. Como foi esse período, né? E aí é bem interessante para mim, porque você acabou de me dizer, né, que você fez fonografia, você fez radiologia, você gosta dessa parte também de estar falando, usando a sua voz. E como você recebeu a notícia quando você percebeu que você estava sem voz, que você teria que trabalhar com a voz e ainda viver para o resto da sua vida com essas sequelas? Como que você está lidando com isso? Olha, de imediato foi um choque absurdo. A sorte é ter um acompanhamento psicológico à distância. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Então, fazer terapia com alguém que tem a mesma cultura que você não tem preço. Você fazer terapia com alguém que vive a cultura onde você está sempre, muitas coisas que para você aquilo não é normal, aquilo não é ok, você não consegue entender aquilo, a pessoa que está aqui, ela vai falar, que é assim, pronto, sabe? Ai, você não entende, mas é assim. Uma pessoa que viveu a sua cultura sempre, ela vai te ajudar a entender e aceitar aquela situação, porque você não pode mudar, você está no país dos outros, vamos dizer assim. Sim, Ainda que aquele país seja a sua casa, você não vai mudar a cultura. Mas a verdade. pessoa, o profissional que estudou para isso, ele te ajuda a entender e a aceitar que é daquele jeito.
a que você busque alternativas, né, para conviver com aquilo. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Ter uma ajuda psicológica do Brasil fez toda a diferença, assim, para mim, sabe? Se eu falar para você, olha, eu superei 100%, não, porque é uma sequela permanente. Apesar de eu ter voz agora e conseguir falar, isso foi um trabalho árduo de fonoterapia, né? Por quanto tempo? Por uns 7 meses, talvez. 7 meses. Não vou saber te dizer com exatidão, mas assim, foi um prazo Um longo ali, vários período. meses. Isso, vários meses ali junto com a fono, insistindo nos exercícios. Às vezes eu estava cansada, não queria fazer, mas, tipo, né, depende de você. Depende de você, a sua voz, né? A sua vivência diária. E antes da voz começar a melhorar, foi um choque, porque até para você trabalhar num evento onde tem muito ruído, muito barulho, como que você fala com outra pessoa, onde você tem que falar um pouco mais alto, né? Mais alto. Não é aceitável, não é aceitável. Mas a gente aprende a lidar com isso. Foi o processo de psicoterapia e de fonoterapia que me ajudaram aí a ter uma aceitação um pouco melhor. Entendo. E você, nova, tem 34 anos, passando por essa doença que normalmente a faixa etária de idade das pessoas com quem tem esse tipo de doença é para mais de 40, 50 anos, e você vivendo com isso. Eu lembro que em 2014 você também teve alguns problemas de saúde. Você poderia me falar um pouquinho mais a respeito da tua experiência? O que você teve, né? Exatamente como foi o processo, a assistência do hospital, né, do sistema de saúde brasileiro, o apoio da tua família? Em 2014 eu tive um derrame pleural, né? Muito provavelmente por infecção bacteriana, mas a gente não tem como ter certeza absoluta porque o hospital não fez a biópsia da forma correta, né? E eles descartaram algumas possibilidades e com aquelas possibilidades descartadas, eles não deram sequência a procurar qual foi a real causa, né? O derrame pleural, eu descobri, eu já estava, assim, num estado grave, porque eu ia no médico com queixas e cada hora era um problema diferente. O primeiro sintoma que eu tive foi dificuldade para dormir. Eu nunca tive, assim, um problema. Era aquela coisa, eu virava para um lado, virava para o outro, eu tinha algum incômodo, eu não sabia explicar o que era. E começou uma dor nas minhas costas, assim, mais embaixo, um pouco para cima do quadril. E eu comecei a reclamar de dor, fui perdendo o apetite, já não conseguia comer tão bem, tinha um pouco de dificuldade para respirar, e o quadro foi se agravando, né? A dor foi subindo, e o quadro foi se agravando de falta de ar. E eu ia no médico, o primeiro me disse que era psicológico, né? Que eu estava ali com um problema psicológico, que eu precisava tomar alguns remédios para depressão e tudo. E eu lembro que na época eu comentei com a minha mãe, vamos no psiquiatra, se o psiquiatra falar que é isso e eu preciso tomar, eu tomo. Mas eu acho que não é isso. Realmente, as dores continuaram, eu voltei no médico, o outro me disse que o meu problema era escoliose, né? Mas a escoliose não dá falta de apetite, até onde eu sei, né? Não era isso. Mas tomei o antibiótico que ele me receitou. Não fez nenhum efeito. Então, toda vez que eu ia no médico, não, é isso, é aquilo. Um dia eu fui no pronto-socorro e o médico falou que dizia que sabia o que eu tinha, que era uma pneumonia mascarada, tudo, me receitou um monte de remédio. Sim. Saí de lá aliviada, né?
Ah, não, é uma pneumonia mascarada, ótimo, tomo um remédio, fico bem. 2 dias depois, eu tinha uma consulta marcada no postinho, né? Com um médico que era, assim, muito conceituado na cidade, todo mundo queria passar com ele. Mas isso, desde que começaram os meus sintomas até chegar nessa consulta, tinha ali o quê? Um espaço de 1 mês e meio, talvez. E aí, não me lembro exatamente se eram 2, 4 dias depois dessa consulta no pronto-socorro, eu tinha com esse outro médico. E aí, eu comecei a tomar os remédios que esse médico me deu e fui para a consulta nesses dias depois. Quando eu cheguei lá, eu comecei a passar muito mal de dor, muito mal, e quando o médico viu, né, o exame, minha mãe desceu correndo do trabalho lá para me encontrar, e quando o médico viu, ele falou, olha, é um derrame pleural, tudo. Uau. Quando eu mostrei os remédios que eu estava tomando, ele falou, para de tomar esse remédio, que esse remédio dá retenção de líquido. Comparando o raio-x anterior com o que estava, tinha dobrado, em pouquíssimos dias, tinha dobrado o volume de líquido na pleura. E aí eu precisei ser internada, tudo, Uau. fui internada, passando muito mal, desmaiava, acordava. Então foi assim, um período bem complicado. Mas no Brasil, se eles tivessem descoberto no início, eu acredito que sim, que eles teriam, né, prestado uma assistência rápida, vamos dizer assim. Foi o seu emocional na época de quando você soube o que tinha e estava naquele leito de hospital tão nova naquela época, em 2014, né? Eu vou te dizer que eu senti menos medo do que agora, porque eu tinha minha mãe, eu tinha meu pai, eu tinha meus irmãos, e eu não Uau. tinha filhos. Depois que a gente tem filhos, a gente tem muito medo de morrer, né? A gente tem muito medo, qualquer gripe a gente fica, ai, não posso morrer. E é mais ou menos isso, né? Eu senti menos medo de que acontecesse qualquer coisa, porque eu me sentia amparada, sabe? Eu me sentia amparada, eu sabia que minha mãe e meu pai iam fazer tudo ali por mim, Entendo. para cuidar de mim, para me salvar de alguma forma. Então, eu tinha um pouco mais de tranquilidade do que eu senti agora, por exemplo. Entendo. Obrigada por compartilhar, né, essa parte da tua vida. E vamos falar um pouquinho de coisas mais alegres, né? Amo. Que é a sua paixãozinha, né, o seu filhinho que você começou desde aquela época, que é o Suomi Lovers, né? A sua página, o seu blog, né? Como surgiu a ideia, né? Quanto tempo você tem esse blog? E me fala a respeito do conteúdo dele e o crescimento dele, o apoio, me conta a respeito dele. Some Lovers, na verdade, ele não surgiu como um blog, ele surgiu como um projeto de divulgação da cultura finlandesa no Brasil. Porque como eu morava no Brasil ainda, na época, a ideia era a seguinte, a ideia era mostrar tudo o que acontecia relacionado à cultura finlandesa no Brasil. Divulgar mesmo a cultura finlandesa. Não só as bandas de heavy metal que ia para o Brasil, mas, de repente, um fotógrafo, alguma exposição de fotos, alguma coisa temática, algum filme que fosse para o cinema, qualquer coisa relacionada à cultura finlandesa, né? E foi assim que começou. Mas, claro, como eu tenho meu pezinho no heavy metal sempre, e a Finlândia, isso eu não falei no começo, mas é uma coisa muito importante, a Finlândia é o país com o maior número per capita de bandas, né, de heavy metal no mundo. Então, não tem como fugir do heavy metal se você vai falar de Finlândia, né? E o projeto era exatamente isso, era divulgar, né, mostrar para as pessoas o que estava acontecendo, tudo.
E quando eu me mudei, eu não tinha mais tanto acesso a essas coisas, nem como cobrir essas coisas daqui. Então, eu resolvi transformar num blog mesmo de como é viver na Finlândia, mas pelos meus olhos, né? Tem outras pessoas que fazem isso, mas cada um tem uma ótica, né? Eu gosto de mostrar a minha ótica de uma pessoa que curte heavy metal no país, né, do heavy metal. Então é isso, eu não mostro só isso, né? Eu mostro a natureza, como você disse, né? Eu mostro comida, eu mostro transporte público, eu mostro a vida aqui, mas com a pitada de heavy metal, que é, né, o que me impulsionou a chegar até aqui. A gente faz para estar seguindo você nesse blog, né? Agora eu tô só no Instagram, com @suomilovers. Suomi é Finlândia em finlandês, então é do mesmo jeitinho que se fala, Suomi Lovers. Você chegou a entrevistar algum integrante de banda na época? Me conta um pouquinho mais dessa experiência, se aconteceu. E mais uma pergunta é, naquela época, se você pudesse, ou se você voltar a sua página para ser um projeto maior, dependendo do que você trabalhar aí, mas tem alguém que você fala assim, essa pessoa realmente eu gostaria de conhecer, assim, e entrevistar? Eu fiz entrevistas por e-mail, por exemplo, entrevistas pessoalmente, né? Eu entrevistei o Sonata Ártica, pessoalmente, né? E entrevistei um projeto chamado Risser, daqui também, eles tocaram num evento chamado Dias Nórdicos, em São Paulo, né? Então, nós entrevistamos, né, o Risser e o Sonata Ártica. Sonata Ártica eu entrevistei, a princípio, junto, numa parceria com a Net Rock, era a web rádio que eu tinha o programa, né? Mas, assim, por e-mail foram inúmeras bandas, assim. Já fiz o Sonata Ártica por e-mail, já fiz Apocalíptica por e-mail, já fiz Uau, Turistas por e-mail, já fiz bastante coisa. bastante entrevistas. E qual é a banda, assim, que você sonha em entrevistar e ainda não teve a oportunidade? Ai, que difícil. Essa pergunta é muito difícil, porque, assim, eu tenho uma ligação muito forte com o metal finlandês, como eu falei aqui a entrevista inteira, mas tem uma coisa no metal finlandês, assim, que se tornou, acho que, o carro-chefe para mim. Bandas pequenas, né? Eu gosto muito de bandas grandes, né, que todo mundo conhece, mas eu gosto muito do metal local, das bandas underground que estão, assim, crescendo, que estão surgindo e, sabe? Eu gosto muito disso. Os eventos que eu vou geralmente são bandas, assim, médias e tal. E essas bandas não são tão difíceis, né, de acessar. E, assim, são mais atenciosos, têm mais tempo para dar atenção, né, Sim. vamos dizer assim. Mas se eu fosse escolher, acho que uma banda, assim, aqui eu não fui nenhuma vez atrás ainda, mas talvez eu gostaria de entrevistar o Amorphis, que o Amorphis eu ainda não, acho que ainda não entrevistei o Amorphis, seria uma coisa bem legal, eu gosto bastante de Amorphis. Hipoteticamente, se você soubesse a data de vencimento da tua vida, quais hábitos você adicionaria e o que você mudaria na sua vida? Pensaria mais em mim, em algumas decisões que eu precisasse tomar, né? Às vezes a gente acaba se colocando em segundo plano, infelizmente. E acho que tentaria ficar o máximo possível perto da minha mãe. Não tenho intenção nenhuma de voltar para o Brasil, mas talvez ia pedir para que ela viesse ficar um tempo aqui comigo, Sim. né?
e tentar, tipo, aproveitar as minhas paixões, né? Ver as bandas que eu ainda não vi, né? Tentar fazer mais coisas ainda com os meus filhos, mostrar para que eles tenham mais lembranças ainda da mamãe, né? Sim, Eu acho que seria isso. entendo. E o que você falaria para as pessoas que você ama, os seus familiares, as pessoas que estão mais próximas de você, amigos? Eu acho que as pessoas mais próximas que eu tenho, eu costumo expressar bem aquilo que eu sinto, né? Uhum. Eu tenho uma melhor amiga que é praticamente minha irmã, extensão do meu corpo, a gente se fala todos os dias, né? Então, a gente sempre termina conversas com eu te amo. A minha mãe, a mesma coisa, eu sou muito melada com a minha mãe, sou muito apegada com a minha mãe, falo com a minha mãe todos os dias, né? E tem aqueles amigos que eu sempre converso e expresso, nossa, eu gosto de você, a gente ficou tanto tempo sem se falar, isso e aquilo, que saudade. Ou demonstra algum interesse, sabe? Aí fulano, pergunto para alguém, pô, fala para ele mandar mensagem, perdi o contato dele, alguma coisa assim. Então eu tento manter o contato que eu posso, nem sempre é possível, né? Sim, é verdade. Mas é isso, eu acho que as pessoas, ainda que eu não fale, as pessoas sentem quando eu gosto delas. Quando vocês conversam, assim, dá para sentir aquele calor, né, humano. E o que que você falaria para as pessoas que um dia te magoaram, assim, profundamente? Eu prefiro o silêncio. E como você gostaria de ser lembrada? Como uma pessoa intensa, que é o que eu sou, uma pessoa intensa, e principalmente uma pessoa que, mesmo ouvindo que o sonho não valia a pena, correu atrás daquilo e conquistou. Eu gostaria que outras pessoas seguissem esse exemplo e não dessem ouvidos, né, para as pessoas que falam, ai, mas isso é besteira, ai, mas acorda, você tem que viver com o pé no chão, tá com a cabeça nas nuvens. Não, não dê ouvidos. Quem vai ser feliz é você, sabe? Eu quero que as pessoas me olhem dessa forma, lembrem de mim dessa forma. Olha lá, ninguém dava nada para ela, Sim, olha onde ela chegou. é verdade, Eu também é posso. verdade. É assim que eu quero que as pessoas lembrem de mim. Ai, que orgulho de você, porque realmente, essas palavras, é realmente isso que aconteceu, né, a determinação, eh, Foi. e de conseguir de chegar lá, independente dos contrários, né, das pessoas contrárias, dos Uhum, tempos, né, das situações que vêm contrárias, que você tem que enfrentar para estar chegando no seu gol, né, e você passar por cima uhum. de tudo isso e conseguir chegar e viver a vida que você sempre sonhou, né, sempre e constantemente pode estar adicionando uma coisa ali, uma coisa aqui, mas ver essa vida muito linda com seus filhos lindíssimos e o seu marido, que Hum. coisa linda. Si, muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar a sua vida aqui, né, obrigada por esses anos de amizade que nós tivemos, né, por mais que nos últimos anos, assim, a gente mal teve contato. Eu lembro que, além dessa em setembro, eu acho que a última vez que eu realmente falei com você foi assim que eu me mudei para Miami, e você tinha se mudado para Finlândia. A gente conversou, assim, por Messenger, assim, foi muito rápido. Mas, assim, Foi. nós, tem uma lembrança sua, assim, na minha vida, assim, bem bem grande e carinhosa, né. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de ter sido lembrado para falar sobre isso, como eu sempre falo, eu amo falar sobre a Finlândia, eu amo falar sobre a minha experiência, e eu acho que eu gosto sempre de deixar essa mensagem, né, de que as pessoas têm que acreditar nelas. Muitas das vezes eu achei que eu não ia conseguir, mas eu estou aqui. Então, eu gosto sempre de passar essa mensagem publicamente. Obrigada, obrigada pelo convite. Você também é uma pessoa muito especial para mim. Nós temos muitas e muitas lembranças juntas, assim, desde muito nova, sei lá de quantos anos a gente tinha, Sim, mas assim, é uma amizade de mais de 20 anos. Não, bem bem mais de mais. 20 anos, né? Uns 30 anos, Quase quase. isso. Pelo menos uns 25 anos, é.
Então, assim, obrigada. Muito obrigada pela sua audiência. Nos sigam nas páginas do Facebook, Instagram e YouTube e até o próximo episódio.